Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje minha entrevistada é a Giovana Melva. Ela é professora de oratória, jornalista e também já trabalhou na Globo. Vamos falar sobre isso também. Polêmicas e polêmicas. Falaremos também sobre a oratória de algumas pessoas. Então, pessoal, hoje vai ser espetacular. Vai ser muito divertido. Então vamos esperar a Giovana entrar, acabei de falar com ela. E vai ser muito bom. Tá animados? Hoje vai ser bom. Vai ser muito bom. E Giovana já deve estar aqui. E cá está ela. Oi, deixa eu chamar aqui. Giovana, me mande aqui um convite para você participar. Calma aí. Estou esperando aqui seu convite para participar. Enquanto isso, vou entrando aí que vai conversando. Giovana já mandou a solicitação. E lá vamos nós. Convidar. Maravilha. Enviado. Foi. Vamos lá. Aceito. E lá vamos nós. Ih, já começamos bem aqui. O celular de apoio caindo. Oi! Começamos. Boa noite, meu querido aluno Carlos Piloto. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá essa luz? Tá boa aí, gente? Dá um feedback. Vocês estão me vendo bem? Deixa eu só aumentar aqui meu som que tá baixo. Calma aí. Começamos bem aqui. Tudo baixinho. Agora tá bom. Agora tá sentindo bem. E pronto. Então, tudo certo? Vamos começar? Tudo tranquilo. E aí, como é que você está? Faz tempo que não nos falamos. Sim. E retomar nossas aulas. Eu estava em lançamento e ficamos sem nos falar. Então, vamos atualizar aqui as novidades. Quero saber tudo de você também. Tá bom. Então, primeiro, Giovana, gostaria que você falasse um pouquinho de você. Me conte primeiro quem foi você na infância. Como é que você era na infância? Boa noite para quem está chegando, para quem não me conhece, eu me chamo Giovana Mel e eu sempre me comuniquei muito, Carlinhos. Eu sempre tive vontade de falar, assim como você, eu sempre quis falar e sempre quis ser ouvida. Na infância, meu apelido era Matraca, porque eu falava mais. Você lembra daquele desenho animado, A Era do Gelo? Sim. Ainda tem, acho que já está no terceira Tem. versão, não é? Uhum. Já tem o 2 e o 3, não é isso? Acho que já passou do terceiro, já tem 4. Alguma coisa assim. Quando surgiu esse desenho, eu tinha uns 12 anos, 10, 12 anos, acho que nem isso, talvez até menos. Uhum. Você lembra que tinha era um esquilo que falava mais que a boca? Não era um esquilo, era um. Era um. Ah, não, Sidney. Sid, isso. É O Sid. Sidney. E eu casei com o Sidney, né? E da minha família me chamava de Cid, porque eu falava muito, e o Cid falava no desenho. Só que eu tinha vários problemas de comunicação, diferente de você que fala muito bem Ah, e que obrigada. está tendo a sua oratória, você treina todos os exercícios, você tem acesso aos exercícios que eu passo para você, você tem acesso à internet, a um monte de gente aqui no Instagram que você vê se comunicando. Eu não tinha nada disso. E eu tinha várias dificuldades, vários probleminhas de comunicação, mas eu queria muito falar e eu falava e não estava nem aí. Então, essa era a Giovana na infância, uma menina muito falante. Sim. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 6 anos, eu já vendia Avon e Natura com a minha mãe. A minha mãe saía de porta em porta vendendo Avon e Natura e eu ia junto. Com 9 anos, eu comecei a vender bijuteria sozinha. Meu pai me deu R$ 100 na mão. Falou assim, ó, isso aqui é o capital inicial da sua empresa. Meu pai é vendedor de carro, sempre trabalhou com vendas. E ele e minha mãe eram separados, então ele queria que eu tivesse meu dinheiro, ele queria que eu já tivesse minha independência desde cedo. Ele falou: "Isso aqui é o capital inicial da sua empresa. A sua obrigação é multiplicar esse dinheiro com coisas que você gosta de fazer. Então eu vou apostar em você." Eu e meu pai, na 25 de março, compramos um monte de peças de bijuteria. Um monte de peças de bijuteria, eu comecei a fazer as bijuterias e eu ia vendendo de porta em porta no bairro. E eu faturava R$ 150 por mês quando eu tinha 9 anos. Nove. Quanto que a gente está falando? Nós estamos falando de 2002. Uhum. 2002. Sim. 2003 eu fiz 10 anos, então a gente está falando de 2002. Eu já Interessante. faturava
R$ 50 por mês. Capricorniana na raça. Capricórnio vai E seu pai trabalhar. sempre te incentivou a isso, a empreender, a vender coisas? Essa é uma pergunta muito boa, Carlinhos. Você tá afiado em quem foi que te treinou? Eu fui aprendendo a entrevistar, mas estou indo também. Muito bom. Não é que meu pai me incentivou a empreender. O meu pai, ele não tinha essa consciência. O brasileiro, no geral, não tem essa consciência do que é empreender. Isso que nós vemos aqui na internet, no YouTube, o que você incentiva, o que a Renata Barreto incentiva, o Favela Investidor incentiva, o Davi Braga, essa geração de pessoas que produzem Sim. conteúdo, incentivam a liberdade de pensamento, a liberdade econômica, o empreendedorismo é algo muito recente. É algo da sua geração. Quando eu era criança, isso não existia. Ninguém falava em empreender, empreendedorismo. As pessoas trabalhavam e ganhavam dinheiro por necessidade. Tanto que quando começou essa modinha do empreendedorismo ali em 2000, que é uma modinha boa, tá? Eu falo modinha Sim. porque é o termo, mas é uma moda boa. É. Quando começou essa onda do empreendedorismo ali em 2015, com Flávio Augusto, com Abel Pesce, com Davi Braga, Murilo Gun, antes do Thiago Nigro até, acho que o Thiago Nigro veio depois. Sim. Quando começou essa onda, eu trabalhava na periferia, com jovens de periferia, dava aula de comunicação e oratória na favela. E eu lembro que a gente falava isso na favela, a gente falava que o que eles chamam de empreender para o pobre é luta, porque para o pobre o capitalismo é uma salvação, talvez a única. Ah, sim. É isso que vai tirar ele da pobreza e não o Estado. Então, o meu pai, apesar de ter uma visão muito socialista, porque ele foi educado por esse Brasil, que é um Brasil populista, vamos dizer essa palavra, a palavra populista cabe melhor. Esse Brasil populista, o meu pai, apesar de ser assim, ele incentivava que a gente ganhasse dinheiro. O que é muito engraçado, é muito contraditório, concorda? Pois é isso que eu tô achando interessante aqui. Muito engraçado, porque ele acreditava que o Estado tinha que dar as coisas, mas Sim. ao mesmo tempo ele me ensinou a ganhar dinheiro. E ele trabalha no mercado de luxo, ele é vendedor de carro de luxo É, até hoje. legal. Então, então você foi para o jornalismo, certo? E o que. Aí tem um caminho Ah, gigantesco até o jornalismo. Você pensa, eu tinha tá. 9 quando eu vendia bijuteria. Até chegar no jornalismo, passou um tempo importante aí. Eu Certo. cheguei com 17 anos. Nesse Tá. período, nesses quase 8 anos aí de trajetória, com 9 anos de idade, eu continuei vendendo bijuteria, morava com a minha avó e os meus irmãos moravam com a minha mãe. A minha mãe muito doente, eu passei a cuidar dela. Vou apagar essa luz aqui, tô achando que tá meio escuro. Eu comecei a cuidar dela. E eu casa. Então, eu ia vendendo bijuteria, cuidando da minha avó, estudando, fazendo escola. Eu tava na terceira série, na quarta série, que hoje a quarta série equivale ao quinto ano, eu acho, terceiro ano. Sim. E acho que é isso aí. Acho que quinto ano, sexto ano, alguma coisa. É um ano a mais. Então, tinha 9 anos, né? 10 anos eu fui eu cuidava da minha avó e eu tinha essa vontade de me comunicar, então eu ia vendendo as coisas. Com 11 para 12 anos, os meus pais decidiram que eu tinha que morar em Vitória com o meu pai. Então eu saí da mãe da minha avó. Minha avó já estava se recuperando, já não estava tão doente assim. Eita. E eu fui para Vitória morar com meu pai, com os meus irmãos. E ali com 12 anos, quando eu fui morar com o meu pai, ele falou: "Não, agora chega de trabalhar, você vai morar comigo, eu vou te garantir o sustento aqui, a estabilidade financeira que eu posso te dar, muito, muito simples, com muita dificuldade. Sempre estudei em escola pública a vida inteira. Só que eu quero estudando e o meu sonho é que você passe numa federal e faça direito." E meu pai ficou na cabeça: você tem que fazer direito, você tem que fazer direito, você tem que fazer federal, porque eu pago imposto a vida inteira, então a minha filha vai fazer uma federal para garantir o imposto que eu pago.
Os anos foram se passando, eu fui estudando, consegui uma bolsa numa escola particular muito boa no estado do Espírito Santo, no Colégio Darwin, um colégio muito bom, que é um dos melhores colégios do estado, foi eleito um dos melhores do Brasil. E quando eu entrei no Darwin, eu comecei a ver que eu não queria fazer nem direito nem medicina. A medicina era muito forte no colégio. Que eu queria mesmo fazer teatro. E aí, da onde surgiu essa história do teatro? Porque quando eu era pequenininha, eu já queria trabalhar na TV Globo. Hum. Falava antes da bijuteria, antes de eu começar a vender Avon com a minha mãe, com uns 4, 5 anos, eu falava que eu queria ser atriz e que eu queria trabalhar na Globo, que era o meu sonho. Por quê? Porque o brasileiro cresceu assistindo televisão. A Fica geração dos na pais, mente. a geração cresceu vendo novela, vendo a Uhum. Jade no Clone, novela Clone, que você não deve nem saber o que é. Você sabe o que é a novela? É um, acho que é alguma coisa assim, né? Não é do seu tempo. E que bom, sinal que sua mãe te educou bem, porque assim, é uma novela que tinha aí. E, e eu queria muito, 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 muito estar na televisão. Eu queria estar na TV Globo. Uhum. E ficou na minha cabeça, ficou nessa minha vontade, nesse meu desejo. Eu até cheguei a ensaiar para Chiquititas, fiz Hum? processo a primeira etapa das Chiquititas. Só que meu pai bloqueou, porque tinha que ir para Argentina, para avançar no processo, tinha que ir para Argentina, tinha que fazer umas outras coisas. Meu pai proibiu na época, depois meus pais se separaram, eu comecei a vender bijuteria, voltei a morar com meu pai e fui estudar, porque meu pai queria que eu fosse advogada. Não, você tem que ser advogada, você é muito boa de argumentação, você é muito boa de fala. Eu tinha dificuldades de fala fisiológicas, mas o meu raciocínio sempre foi muito rápido. E eu sempre fui muito boa de argumentar. Brigava na escola, nunca conseguiram me expulsar. Nunca. Por que? Como? Como assim? Como? Porque com essa coisa de vai pra lá, vai pra cá, meus pais separam, não vem e tal, eu troquei de escola 16 vezes Uhum. nesse processo todo. E aí, nessas 16 vezes, eu estudei em 14 escolas. Isso significa que em duas escolas eu repeti, certo? Então, eu entrei, saí, entrei de novo. É. O que foi bom nessa história toda de ter mudado de escola? Hum. Porque eu estudei em escola pública. Então, eu não fui doutrinada por aquele pensamento tradicional da escola brasileira que a gente sabe, Paulo Freire, aquela metodologia Paulo Freire toda. Eu desenvolvi uma liberdade, uma independência de pensamento. Interessante. Legal. Isso foi muito bom para minha formação. Uhum. O lance é que eu não tinha uma base técnica tão boa. Então, por exemplo, meu pai queria que eu fizesse direito, a escola me incentivava a fazer medicina, mas eu sabia que eu não tinha base para ser aprovada numa faculdade federal. Eu sabia que eu não seria aprovada num processo seletivo de federal, apesar de eu ter sido aprovada pelo sistema SISU em psicologia na UFSCar. Mas eu não quis fazer, eu não quis concluir a inscrição. Eu tinha a opção de fazer a UFSCar em psicologia, que era uma outra ideia, porque você vai passar por isso, tá? Tá, Vai tá chegar bom. na disponibilidade. Eu sei que você fale hoje que vai fazer economia. Provavelmente, quando chegar lá na sua hora, você Pode vai mudar, sim. ou mais. E é normal, entre duas ou mais, é normal. Uhum. Porque a gente é muito jovem, sabe? 13 Sim, anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos para escolher uma profissão. E nem quer exatamente. uma profissão pro resto da vida, não. Quer dizer que você vai passar 4 anos sentando a bunda ali naquela cadeira e consumindo aquele conteúdo para sempre. Então é muito cedo para você tomar essa decisão. Você não conhece tanto da vida ainda. Uhum. E por conta disso, eu fiquei nessa dúvida. Falei, bom, eu quero teatro, eu quero Globo, meu sonho é ser atriz. Eu fazia teatro nessa época. Eu entrei pro teatro com 15 anos, o teatro mesmo profissional, eu entrei com 15 anos, mas eu a infância inteira fiz teatro, desde a época das Chiquititas. Eu frequentava uma comunidade religiosa que tinha teatro lá dentro, então eu fazia teatro lá, sempre estava no palco. Páscoa, eu estava no palco. Natal, eu estava no palco. Eu estava no palco, adorava. Só que com 15 anos, eu entrei nessa escola particular e fui aprovada num teatro, numa escola chamada Coafi, lá em Vitória, que era super concorrida. Tinha, sei lá, 30 vagas, Uhum. 200, 300 candidatos. Eu fugi de casa
de madrugada, peguei uma roupa, troquei de roupa no hall, assim, do prédio. Deixei o pijama lá no hall, fui embora, entrei na fila para fazer o processo seletivo do teatro e fui aprovada. Depois voltei para casa, meu pai querendo me matar, porque eu tinha fugido de casa. Foi. Olha, a Cinta vai comer agora. A Cinta foi aprontar. Eu falei, eu fui fazer teatro. Tem que fazer direito, porque você vai passar num concurso público, estudar de segunda à tarde a sexta de manhã, trabalhar de segunda à tarde a sexta de manhã e ganhar 20 mil por mês. Esse era o sonho do meu pai para mim. E eu estudava em escola particular, Foi isso que é assim? federal. A Oi? mentalidade para trabalho sempre foi assim, da pessoa ter que fazer a faculdade, trabalhar de segunda a sexta. Para ele, essa era a melhor opção? Sempre foi assim? Não é que era para ele, Carlinhos. Essa é uma mentalidade do brasileiro até hoje. O Brasil A população é assim. acredita nisso. Isso foi implantado na cabeça do brasileiro. A maior parte dos brasileiros acredita que para você crescer na carreira e ter uma profissão, você tem que fazer uma faculdade. Em algumas áreas, a faculdade ela é básica, ela é necessária. Então, se você quer ser médico, você precisa de faculdade, porque senão você não vai ter o CRM. Não é nem que você vai ter conhecimento técnico, não, porque tem muito médico que sai daí sem saber atender o paciente, sem saber o básico da medicação. Eu sei porque eu tenho uma família inteira de médicos, então eu posso falar, porque eu tenho um monte de médico na minha família. E eu já vi muita coisa errada, e eles contam muitas coisas erradas que os jovens saem da faculdade sem saber fazer e vai aprender na prática. Só que se você não fizer, se você tiver um CRM, você não se torna médico. Então você precisa da faculdade para ter o CRM, beleza? Que é o registro geral do médico. Só que essa não é a realidade para todo mundo. Não é a realidade para todo mundo. A gente sabe que tem muito vendedor de água no farol que faz muito mais dinheiro do que alguém que tem uma faculdade X aí de esquina, uma esquina. Tem muita gente que tem faculdade caríssima, que faz pai e mãe pagar faculdade caríssima, filhinho de papai, que não cresce porque não quer trabalhar, porque não quer correr atrás. E tem muito aí na favela, e eu sei porque é aluno meu, que fez Unisquina, qualquer universidade, mas com muita garra, com muita força, conseguiu crescer. É claro que precisa de oportunidade, e nem todo mundo tem oportunidade. Mas o fato é que essa mentalidade de fazer uma faculdade para ter sucesso, crescer na carreira, é algo que está instalado na mentalidade de mais da metade do brasileiro. Como foi um cara que não teve oportunidade na vida, e lá para os 30 anos que ele conseguiu fazer faculdade, ele fez faculdade, entrou para o mercado de trabalho e ele acredita que isso fez uma diferença na vida dele, ele quis isso para os 3 filhos. Entendi. Ele acreditava que se eu fizesse direito e entrasse numa universidade federal, eu ia crescer. Eu ia ser bem sucedida. E olha que loucura, né? A definição de sucesso era entrar numa federal, passar num concurso público, trabalhar de segunda à tarde a sexta de manhã e ganhar 20 mil reais por mês. Pois é. O que é bizarro, porque assim, só 20 mil reais? Eu quero mais, entendeu? Pois é. Mas era isso que ele... Sim. Aí você foi para a faculdade de jornalismo, você fez. E ele aceitou de boa? Como é que foi isso depois? Não é nem que ele não aceitou, ele não teve opção. É, Porque mas. quando eu cheguei falando que ia fazer a faculdade de jornalismo, eu já cheguei com essa decisão tomada. Então eu só comuniquei. Sim. Eu virei e falei, seguinte, estou indo cursar jornalismo em São Paulo. Não tinha muito o que ele fazer, É. entendeu? Ele não tinha muito o que fazer, eu já tinha 17 anos. Faltava 2 meses para completar 18. Ele falou, beleza, então é isso que você quer? Se vira, eu não vou pagar, porque era particular. Se vira, eu não tenho para pagar. Eu falei, não, beleza, eu não tô te pedindo dinheiro, eu tô te comunicando que eu tô indo fazer faculdade de jornalismo. E aí começou a luta para valer. Porque lá fui eu pegar qualquer trabalho, qualquer emprego que surgiu no caminho, que foi como vendedor de loja no shopping, trabalhar, levantar dinheiro para comprar a passagem de avião, sair de Vitória,
numa casinha bonitinha que eu morava com a minha família, que eu tinha comidinha, roupinha lavada, de frente pro mar, ali 3 quadras do mar, Uhum. comprar uma passagem de avião para vir morar em São Paulo. Aí o perrengue começou. Ali Ah, eu já passava uns perrengues quando era criança e adolescente. uhum. Mas o começou a pegar mesmo quando eu fui morar sozinha em São Paulo. Porque quando você chega numa cidade grande, em que o bairro que você mora, o tamanho da cidade que você morava, então pensa, Vitória, no Espírito, a capital do Espírito Santo, tem 300 mil habitantes. 300 Uhum. mil é um bairro de São Paulo. São Paulo está com 11 milhões de habitantes, a grande São Paulo. Então, é uma discrepância absurda. Quando eu cheguei, nossa, aí começa a pancada. Pancada uma atrás da outra. O que foi maravilhoso. Por Porque quê? foi levando essas pancadas que eu me tornei a Giovana que eu sou hoje. Entendi. E aí, foi seu primeiro trabalho depois de terminar a faculdade de jornalismo? Você já foi direto para fazer o teste da Globo ou teve mais alguma coisa antes? Eu não. Não, foi muito. Ih, foi 3 anos de história. Quando eu Hum, cheguei em São Paulo, assim que eu cheguei em São Paulo, imprimi um currículo e fui lá na rua 7 de setembro pedir emprego. hum. Comecei como telemarketing. Eu era cobrança da Pernambucana. Você sabe o que é Pernambucana? Você já ouviu falar nessa loja? Não, não conheço. É uma loja de varejo enorme que vende várias coisas para casa, como se fosse o Magazine Luiza. E Certo. na época, falando de 2011, era bem grande, era maior que o Magazine Luiza, eu acho. Que hoje a Magalu dominou o mercado. Mas na época, era Pernambucanas e Casas Bahia, se eu não me engano, e acho que Marabras. E eu era funcionária da Pernambucanas e eu ligava para cobrar cartão de crédito. Fazia 350 ligações dia. Calma aí, Era um desculpa interromper aqui, mas o pessoal era educado com você quando você ligava? Como é que a era? maioria das pessoas não, a maioria das pessoas não, desligam Não. na cara, querem saber, rolam. E assim, você tá dando para cobrar cartão de crédito atrasado, difícil. Mas Foi, foi ali que eu treinar oratória para valer. Assim, na tá, verdade, se for para pensar, eu já treinava oratória antes, mas foi ali que eu comecei a treinar de forma profissional e ser cobrada por isso, porque o meu uhum. chefe ouvia as minhas ligações e queria puxar minha orelha, entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí continua, pra chegar na Globo. Aí você trabalhou como telemarketing e depois disso. Trabalhei como marketing, 3 meses na Pernambucanas, acabou o tempo de experiência, eu caí fora, não quis ficar, eles também não renovaram, estava de saco cheio já de trabalhar lá. Uhum. Depois que passou 3 meses, eu fui trabalhar. Eu ia falar que eu fui trabalhar como social media, mas não foi não. Eu fui trabalhar como assistente de modelo, de produção de comercial. E aí eu carregava cabo, carregava maquiagem, carregava roupa da modelo, corria atrás da modelo na Avenida Paulista, bem baixo de editorial de moda. Não Sim. me pagaram até hoje. Até hoje eu não recebi por esse trabalho que eu Ah, fiz. Eu fiz isso faz quanto tempo? foi 2011, tem 11 anos, vai fazer 11 anos, 12 Meu anos. Deus. Não me pagaram até hoje, um editorial de moda, me deram um calote, não me pagaram até hoje. Qual é o tutorial? Que era não, já nem existe mais. Era uma empresa de moda que faliu e que fazia serviço terceirizado para revista, para blogueira e tal. Essa época a gente tá falando não tinha Instagram, não tinha Facebook, era blog, né? Era Uhum. blog, revista impressa, 2011. E aí um amigo meu fotógrafo conseguiu um job para mim de modelo também, para fazer uns comerciais, para fazer umas fotos. Lá fui eu, precisava ganhar dinheiro, me vesti Uhum. lá fazer bastidora. Como é que fala? É quando você tá num comercial, mas você não é o principal, coadjuvante, você é coadjuvante. Então lá fui eu ser coadjuvante de comercial para levantar a graninha. Depois eu fui trabalhar como hoster de evento. Aí fui trabalhar naquelas ações promocionais no shopping, na Páscoa, que boa, sabe? Ah, tá. Para divulgar um produto novo. Fiz isso também. Aí, no final do ano, em 2011, eu consegui uma vaga numa Uhum. para trabalhar como social media. O que é social media? A pessoa que trabalha
de um Instagram de uma empresa, um Facebook de uma empresa e fica postando, fazendo posts nas redes sociais. Trabalhei com isso em 2012, aí vai ouvindo, 2012, Vamos lá. eu tava sem dinheiro para pagar a faculdade, porque eu aceitei esse trabalho de social media para ganhar menos do que eu precisava para viver. Uhum. Então eu paguei, sei lá, uns R$ 800 com aluguel, faculdade, transporte, tudo. E eu ganhava uns R$ 500 por mês. E eu fiz crédito. Cartão de crédito, crédito, cartão de crédito, Ei, cartão de crédito. Fui me endividando. Não, e atrasei a faculdade. Porque eu brincava, assim, né? Brincava é modo de dizer, mas eu trabalhava com cartão de crédito, trabalhava com a faculdade. Trabalhava com cartão de crédito com a faculdade. Então, uma hora eu pagava um, outra hora eu pagava outro. Quando chegou na hora de renovar a faculdade, eu não consegui renovar a faculdade. Eu falei, putz, ferrou, o que que eu vou fazer agora? Me desesperei, achava que eu teria que voltar para Vitória, cogitei a possibilidade de voltar para Vitória, até que uma conhecida me indicou para uma entrevista de emprego numa revista. E tinha tudo a ver com a minha área, jornalismo e tal. sim. Lá fui eu fazer entrevista para revista, só que era para recepcionista da revista, era para ganhar pouco também. Eu falei, não vai ganhar mais. Não Uhum. dá. Para sobreviver aqui em São Paulo e pagar as minhas dívidas, eu preciso ganhar. Desculpa, obrigada. Eu sei que vocês não estão oferecendo isso, nem estou cogitando ganhar isso como recepcionista, mas eu dei a vaga, comprei a passagem de ônibus para voltar para Vitória. Eu tava com as malas prontas já. Me liga uma pessoa e fala assim: ó, você não vai poder trabalhar aqui na revista, mas tem uma vaga para trabalhar como assessora de imprensa no escritório aqui ao lado, que era um escritório que eles dividiam as salas comerciais. Tem uma pessoa querendo uma estagiária de comunicação, de jornalismo, e você faz faculdade de jornalismo, eu acho que você pode se dar bem. Eu falei, tá, mas eu preciso fazer entrevista agora, porque daqui 3 horas sai meu ônibus. É. Pode ir ao lugar que você vai encontrar com a dona do escritório, ela vai ter um carro, eles vão no carro, no caminho, e se você for comprar a vaga é sua, você cancela a viagem para Vitória. Carlinhos, Posso te interromper rapidinho? O pode pessoal, falar seu áudio tá cortando um pouco. Será que você poderia sair rapidinho e voltar pra gente ver se melhora? aí, deixa eu ver, como é que eu faço isso? Você clica aqui no. Ah, boa, consegui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Acho que aqui comigo tá tudo ok. Pelo visto, o problema é no áudio da Giovana. Só ela me pedir a solicitação e a gente coloca aqui ela de volta. Ah, tá. Tô tranquilo. Mandar aqui o convite pra ela, então. Giovana Mel. Giovana Mel. Enviar. Pronto. Então, tá. Vamos ver se eu já recebi aqui. Pronto, já recebi aqui a solicitação. E lá vamos nós. Pronto. Pronto, voltamos. Tá me ouvindo bem, pessoal? Dá um retorno aí. Acho que agora tá tranquilo. Tá. Qualquer coisa a gente você usa 4G, alguma coisa assim. Mas também tá dando pra ouvir, tá dando pra ir. Então, Qualquer... show. Eu Próximo. parei. Tá, Eu parei. Tá, você ia voltar pra Vitória, já tava fazendo as malas. Tava fazendo as malas para voltar para Vitória. Entrei no carro da moça, fiz a entrevista com a moça no carro. Ela gostou de mim, me chamou para trabalhar com ela. Eu topei trabalhar com ela. Uhum. Não embarquei para Vitória. E no dia seguinte estava trabalhando com a moça. Quando eu cheguei no escritório para trabalhar, alguns dias depois, eu descobri que o marido dela era editor-chefe do jornal Hoje na TV Globo. Opa! E lá eu ser treinada por ele. Fiquei 2 anos trabalhando lá. Eu fui a funcionária 01 da empresa. Contratamos mais 5 pessoas que eu gerenciava, coordenava. 2 anos depois, ela queria que eu fosse sócia dela. Só que abriu o seletivo da Globo.
E aí tinha uma pulguinha atrás da minha orelha que falava assim: vai pra Globo, é o seu sonho de infância, você sempre trabalha na Globo, vai pra Globo. E lá fui eu tentar trabalhar na Globo, correndo o processo seletivo da Globo. E não contei para os meus chefes que eu estava fazendo o processo seletivo. Porque os chefes queriam que eu fosse sócia deles. É? Eles não iam para Globo. Interessante. E na Globo? Eles têm lá um processo com quantos candidatos? 18.226 candidatos para 11 vagas, Tá. 52 meses de processo seletivo e eu consegui ser aprovada. Tá. E Para como é que. você, Ah, não, pode continuar. Pode eu era esquerdista. falar disso também, não se preocupe. Também vai ser assunto. Para você ver como é que eu tinha mentalidade esquerdista. E eu fui aprovada, mesmo sem falar inglês, e era um pré-requisito falar inglês. Eu consegui ser aprovada. Acredito que muito por causa dessa minha postura de pega, faz, vamos para frente, vamos fazer acontecer. Como eu tinha muito essa energia do fazer e tinha uma história de alguém que fez, eu acredito que foi isso que me fez ser aprovada. Mas a gente sabe que você tem que estar alinhado com os valores da empresa para ser aprovado, senão eu teria sido reprovada. Entendi. E como é que foi esse processo seletivo? Como é que era? Foi assim, na minha época, porque foi 2013 quando eu fiz o processo seletivo, então tem quase 10 anos. Você tinha que se inscrever online, se candidatar para a vaga e preencher um questionário. Então, ali já era a primeira etapa. Se você fosse aprovado nesse questionário, com algumas perguntas técnicas, algumas perguntas sobre você, sobre a sua vida, você ia para a segunda etapa, que era uma etapa teórica, é conteúdo mesmo. Eram 4 provas: português, matemática, inglês e qualquer outra prova, lógica. Eu lembro que de todas as provas, a que eu tirei nota mais alta foi lógica. Por quê? Porque eu tinha uma base muito ruim. Lembra que eu falei que eu estudei em várias escolas, mudei de escola pra caramba, foram 14 escolas diferentes, então minha base teórica era muito ruim. Tá. Fiz a prova de português, matemática, tirei uma nota ok. Inglês, tirei uma nota ok, mas lógica eu quase fechei, lógica. Eu lembro que minha nota foi muito alta. Não lembro quanto agora, mas sei lá, um 8,5, 9. E as outras eu tirei 6, 7, sabe? Fiquei na média ali. Fui para a próxima etapa, achando que eu não seria aprovada. Cada etapa eu me desesperava, achava que eu não ia ser aprovada. Fui aprovada, processo seletivo, fui para a próxima etapa. Quando chegou lá, na etapa que era presencial, a terceira etapa já era presencial, eu tive que fazer uma redação, uma outra prova teórica, e aí era na mão, que eu tinha que fazer a prova teórica na mão, que eram basicamente as mesmas perguntas da etapa online, só que de um jeito diferente, meio que para testamento, para saber se você não tinha roubado na prova online, se você não tinha trapaceado, Uhum. e uma dinâmica de grupo. Essa foi a terceira etapa. Interessante. Nessa dinâmica de grupo, que é uma coisa que acontece muito nas empresas, e quando você estiver na faculdade, quando você buscar estágio, quando você for procurar, se você trabalhar como jovem aprendiz, você vai passar por isso, em dinâmica de grupo, eles sempre tentam identificar o seu perfil comportamental, como que você age diante das dificuldades e dos problemas. Então, se você é uma pessoa mais líder, que toma a iniciativa, resoluto, que coordena os demais. Ou se você é aquele mão na massa, que pega e faz acontecer, que aceita ser liderado e acaba tomando a iniciativa à frente ali de fazer mesmo a questão operacional. Ou também se é aquela pessoa que fica encostada e que não quer fazer nada e depois se vitimiza e Uhum. culpa. Conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Ah, já, várias pessoas. Sempre tem. Tem E um monte. é, a Globo te contratou, você também foi pra lá quando você já era esquerdista? Essa pergunta é uma pergunta muito complexa, porque eu não sabia que eu era esquerdista, Tá. ou talvez não era. No fundo, eu não era, porque eu sempre tive valores muito próximos do que eu tenho hoje. Tanto que eu era vista dentro da Globo como alguém de direita, como uma conservadora.
E hoje você não vai me ver falar que eu sou conservador, ou que eu sou liberal, ou que eu sou de esquerda. Eu nunca falei isso. Toda vez que me perguntam na minha caixinha, falam assim: ah, você é conservador? Eu falo assim: eu sou Giovana Mel. Por que eu falo isso? Porque eu percebo que esses rótulos são muito superficiais. São rótulos muito pequenos, perto do que você pode ser e do que você pode alcançar. Mas eu entendo que quando você está na política, quando você aborda assuntos como você aborda de capitalismo, socialismo, é natural que a pessoa pergunte: Ah, você é conservador ou você é liberal? É natural. Na sua área de atuação hoje, Carlinhos, faz todo sentido. Né? Quando a Renata Barreto fala, eu sou liberal, faz todo sentido. Por quê? Porque é a área de atuação de vocês. É como eu, como jornalista, alguém me perguntar: ah, você ensina comunicação. Qual comunicação você ensina? Jornalismo, você ensina humor, você ensina teatro, você ensina oratória. Eu, Giovana, dentro do guarda-chuva comunicação, eu ensino oratória, que é um pilar. Você, Carlos Piloto, dentro da política, você se identifica e traz valores e conteúdos mais conservadores. A Renata, tô falando isso que é o que eu acho, tá? Se eu estiver falando bobagem, é isso mesmo, né? Conservador. Então, a Renata Barreto, ela dentro do guarda-chuva política, ela se identifica como liberal e ela traz conteúdos liberais. Então, para quem está na área da política, eu entendo que esse tipo de classificação faz sentido. Para mim, Giovana, que sou jornalista, que ensino oratória, que não tem nada a ver com política, apesar de ter, porque muito da oratória a gente acaba juntando ali com política, eu faço análise de comunicação de políticos, então o povo confunde, acha que política e oratória é a mesma coisa, mas não é. A política vale da oratória, são coisas diferentes. Eu entendo que as pessoas queiram saber, as pessoas querem saber se a Giovana é professora liberal. É normal. Tanto que é. me perguntam, falo assim, olha, eu entendo que vocês querem saber isso, mas não tem uma resposta para isso. Eu sou a Giovana, ponto. Não importa se eu sou de esquerda, não importa se eu sou de direita, se eu sou conservadora, se eu sou liberal. Agora, o que é muito legal é a gente olhar a perspectiva da situação. Então, quando eu estava na Globo, eu era conservadora. Tá. Fui a favor da família, dos valores, de você trabalhar duro para conquistar o seu. Independente do conceito de meritocracia, eu não estou entrando aqui em base teórica, tá? Mas eu, Giovana, acredito e defendo que, independente do cenário que você está, você tem que batalhar e lutar. Foi o que eu fiz, eu acabei de contar para vocês. Eu, com 6 anos de idade, saía com a minha mãe para vender Avon e Natura. Com 9 anos, eu montei a minha lojinha de bijuteria, faturava R$ 150 mês e ajudava dentro de casa. Ah, não tá certo, era só uma criança. Tá, gente, mas é a vida acontecendo. Era isso, a gente passava fome, entendeu? Essa é a realidade. A gente tem que lidar com a realidade como ela é. Então, quando a Globo, e aí eu fui pro processo seletivo da Globo, como eu tava falando, tava na terceira etapa. Na terceira etapa, eu tive que fazer uma redação e fazer uma dinâmica de grupo. Ali na dinâmica de grupo, eu já mostrei quem eu era, eu já mostrei que eu tava com sangue no olho. Eu fui pra quarta etapa. Quando chegou na quarta etapa, tinha que fazer um storytelling. Olha que ironia, Carlinhos. Chegou um e-mail assim, ó. Você foi aprovada para a quarta etapa. Você tem que montar um storytelling da sua vida. E nesse storytelling, olha só, olha o que me perguntaram. Vamos Esse ver. storytelling, você tem que contar quando foi que você descobriu que as princesas existem só nos filmes, que os super-heróis são só nos filmes. Que olha a pergunta, olha a frase. Relação disso, mas vamos ver. E dinheiro não é só o dinheiro do banco imobiliário. O dinheiro existe dinheiro de verdade. Quando foi que você descobriu que a sua roupa não se lava sozinha? Quando foi que você descobriu o que é a vida? Então, essa foi a história Ah, que a
pediu para contar em 2 minutos no storytelling. Aí eu digitei storytelling no Google e falei assim, o que é storytelling? Porque eu nem sabia o que era storytelling. Aí quando eu no Google essa palavra em inglês, eu descobri que storytelling era uma técnica de roteiro do cinema. Story é história, traduzindo para o português, e telling, mas esse telling, na verdade, é a forma, é o formato. Eu tentar contar a história de uma forma diferente. Como eu morava sozinha, trabalhava na minha chefe para você, que eu consegui a oportunidade de trabalhar com o marido dela, que era jornalista da Globo, mas que nem podia sonhar que eu estava fazendo o processo seletivo da Globo, senão eu seria demitida e ia perder a oportunidade da sociedade. Ou porque ele talvez ia puxar meu tapete lá dentro, né? Vai saber. Ele não queria que eu trabalhasse lá, ele podia me prejudicar lá dentro. Eu não sabia o que ia acontecer. Se eles estava trabalhando com ele há 1 ano e meio, 2 anos, é pouco tempo para você conhecer alguém. E lá fui eu no processo seletivo. Quando chegou lá, no processo seletivo, que eu fui contar a minha história, o que eu fiz? Como eu não tinha dinheiro, assim, eu não tinha dinheiro mesmo, cara, não tinha mesmo. Eu fiz as entrevistas da Globo com o terninho da minha mãe, que ela tinha desde os 15 anos de idade. E era o terninho que eu tinha, um terninho vermelho, que eu tenho até hoje no guarda-roupa guardado de recordação. Terno em todas as pistas, porque era a única roupa que eu tinha. O que eu fiz? Bom, tem que ser criativa, porque eu vou contar a minha história. Eu peguei um painel, uma lousa, na verdade. Sabe essas lousas brancas que Sim. você tem na internet para estudar em casa, para fazer anotações em casa? Peguei uma lousa dessa, forrei essa lousa com cartolina azul, peguei uma branca, fiz uma nuvem nessa cartolina branca, colei essa cartolina branca no topo e escrevi o meu nome de vermelho, Giovana Mel. Então, olha só, imagina aqui comigo, eu tinha um quadro azul, Tá. no topo desse quadro azul eu tinha uma nuvem branca e dentro da nuvem branca tinha o meu nome escrito bem grande, assim, letras garrafais, Giovana Mel. Ok. Ok? Tá. A lousa, ela era gigante, assim, eu não conseguia segurar a lousa, de tão grande que ela era bem grande, assim, enorme. Nessa lousa, eu colei um Papai Noel. Eu colei notas de dinheiro de verdade. Eu colei uma boneca de super-herói. E eu fui com essa lousa lá pra Globo. Quando eu tava entrando na Globo, eu passei pela porta da Globo assim, bateu um vento ali na Marginal. Você deve ter passado lá, aquele dia que a gente foi Já. jantar no JK, você passou pela Ponte Estaiada, você viu a Torre da Globo, viu? Sim. Ah, vi sim. Passamos por lá. Forte. Então, bateu um vento ali na Marginal, bateu um vento ali embaixo da Torre da Globo, eu tava subindo a rampa de direção àquela torre. Na hora que ele começou a desmontar o painel. E aí o César Tralli passou do meu lado e falou bem assim: olha, desmontando, mas tá bonito, viu? Vou aprovada. Carlinhos tremia, assim, ó, tremia, suave. Falei, Deus, o César Tralli falou comigo. Beleza. Lá fui eu. Eu já era muito jornalista, produtora, já tinha de produção de TV correndo nas veias. Saquei uma fita da bolsa, do meu bolso, que tinha no meu bolso da calça jeans. Nessa época eu usava calça jeans. Porque produtor preciso de jeans. Saquei e comecei a colocar ali para botar os bonecos no lugar. Tá. É que eu joguei um lençol, peguei um lençol da minha cama, joguei ali e fui com aquele trambolho com lençol. Entrei dentro do processo seletivo da Globo, entrei lá. E começou a brincadeira. Quando eu entrei na sala para apresentar o meu storytelling, tinha 60 pessoas. Eita. Você já tinha falado em público alguma vez assim? Com bastante gente? Ah, já em processo seletivo, entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Tinha feito muitas entrevistas de emprego até Ah, conseguir Pernambucanas, em Vitória, para juntar dinheiro para vir para São Paulo. Eu trabalhei um mês como vendedora de loja numa loja chamada Diferola lá em Vitória. Se tem algum capixaba aqui,
Tem algum capixaba aí? Se tiver algum capixaba, comenta aqui que eu quero saber. Tem uma loja no shopping que chama Diferola, que é a loja que eu trabalhava. Acho que a galera, vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou vendo uns comentários aqui, não tô ler os comentários. Tinha dado uma parada, mas agora voltou. Agora tá dando pra ouvir bem. Deixa eu tirar o Wi-Fi para ver se funciona. Pera aí. Vamos ver se vai agora, ó. Os capixabas aqui sabem que tem uma loja chamada Diferola no Shopping Vitória. Lá foi a minha primeira carteira assinada da vida. Eu trabalhei um mês lá. Eu ganhava 1,5% de comissão em tudo que eu vendia. Então, ó, eu trabalhava 12 horas por dia. O meu contrato era de 8 horas. Eu trabalhava 12 para poder vender mais e ganhar dinheiro. Então, eu já tinha falado em público muitas vezes. Eu fiz teatro. Então, me apresentar ali na frente de 60 pessoas era tranquilo. Esse não era o problema. O problema era me diferenciar dos demais. Por quê? Quando eu fui me apresentar lá, quando eu fui contar a minha história, eu tava vendo gente falar assim: ah, porque eu fiz jornalismo, mas antes do jornalismo eu fiz economia no Canadá. Porque eu já trabalhei na Ásia. Porque eu falo 5 línguas. Porque eu fiz intercâmbio não sei onde. E eu, Giovana, mal falando português errado, tinha mudado de escola 14 vezes, 16 vezes, estudei em 14 escolas diferentes. Não conheci outros países, só conhecia Vitória e São Paulo e olhe lá, tá? Mal Rio de Janeiro, mal conheço a terra. E eu tinha que mostrar que eu era melhor que aqueles caras. Era o meu sonho da minha vida, porque eu larguei uma família em Vitória Sim. e vim morar em São Paulo porque o meu sonho era trabalhar na Globo. Essa parte é isso. As pessoas me olhando, tranquilo. O difícil era, eu olhava em volta e falava assim, como é que eu vou mostrar que eu sou melhor que esse povo todo que tá aqui? Essa apresentação, nervosa, nervosa, porque a galera era muito boa. Depois eu falei, agora é minha vez. Depois que uma moça tinha contado que ela tinha feito jornalismo, que ela fazia jornalismo, que ela era estagiária na Gazeta e que ela tinha feito economia e trabalhado um tempo como economista, 5 anos mais velha que eu. Trabalhado um tempo como economista na Ásia, morado no Canadá, tinha feito 1 ano da faculdade no Canadá. Eu falei, agora eu preciso de um contraponto. Ela mostrou que ela é fodona, né? Desculpa, perdoe. Não, tranquilo. Palavrão, a mãe tá assistindo. Podemos. Ela mostrou que ela era tudo aquilo. E eu falei, bom, então eu vou mostrar que eu sou o oposto dela. Se ela tem uma mãe que alugou um apartamento para ela na Paulista, para ela ser estagiária na Gazeta, que é uma televisão que tem ali na Avenida Paulista, é uma TV aqui de São Paulo, então eu vou mostrar que eu não tive pai e mãe para fazer isso, mas eu corri atrás. E aí eu falei, então é o seguinte, eu comecei a mostrar os brinquedos. Eu falei, ó, eu deixei de acreditar em Papai Noel quando eu tive que ser o Papai Noel dos meus irmãos. Meus pais se separaram e eu tive que embaixo roupa não sozinha. Quando eu saí de casa com 17 anos, eu tive que lavar minha própria roupa. Eu descobri que o dinheiro é o dinheiro de verdade desde os 6 anos de idade, quando eu saía na rua para vender Avon com a minha mãe, e aos 9, quando eu criei a minha própria empresa de bijuteria com o apoio do meu pai. Então eu soube o que é real. Eu nunca tive a opção de não saber. A vida não me deu essa chance. E eu tô com essa bagagem Boa. trabalhar aqui nessa empresa. Eu larguei tudo em Vitória, larguei a oportunidade de fazer uma federal em Vitória para vir morar em São Paulo sozinha, sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe, sem apartamento na Paulista. Não trabalho na Gazeta, mas eu tenho muita vontade de trabalhar na Globo. E aí, vocês vão me contratar ou não? É. E aí, imediatamente, eles ficaram chocados. A primeira pergunta que o RH me fez foi: quando é que você relaxa? Aí eu respondi: nunca relaxar.
Não dá, eu tenho que trabalhar. Foi assim. Foi assim que eu comecei. Fui para a última etapa, teve mais uma etapa ainda, que foi a Sim. entrevista com o jornalista. Foi uma sabatina, numa sala pequenininha. 6 jornalistas, eu sozinha, e eles me sabatinando, pergunta técnica, pergunta sobre política, economia, jornalismo, sobre matemática, sobre tudo. Tudo que você pode imaginar, eles me perguntaram. Fiquei 1 hora sendo sabatinada, respondi o que eu sabia, eles votaram e acabaram me escolhendo. Foi assim na Globo. Depois de 2 meses, 18 mil candidatos, 11 vagas, lá fui eu trabalhar na Globo. Tá, e você chegou na Globo, tudo bem. Nos primeiros dias estava tudo tranquilo, você tava gostando, né? E Mais ou menos. tá, por quê? Nos primeiros dias rolou uma frustração básica. Porque quando você trabalha numa empresa pequena e você ganha o salário que você precisa, você ganha o salário que você precisa para pagar suas contas, que era meu caso. Lembra que eu te falei que eu fui Sim. trabalhar numa empresa? Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa revista como recepcionista da revista para ganhar X. E eu falei, não, eu preciso ganhar 2x para conseguir me manter. Lá fui eu tentar na assessoria de imprensa, no carro da moça, conversando com ela. Quando chegou lá, o que eu fiz? Falei, ó, preciso ganhar 2x. Ela falou, então tá, você quer ganhar 2x? Então você vai ser babá dos meus filhos no final de semana. Então eu trabalhava de segunda a sexta como estagiária de jornalismo, sábado e domingo eu era babá. Só que tudo bem, eu ganhava 2x, eu conseguia Sim. pagar as contas e fazer faculdade, certo? Ok, beleza. Fiquei 2 anos assim. Fiquei 2 anos assim. Quando eu entrei na Globo, eu passei a ganhar 1x, porque eu era estagiária. E eu não podia babá de final de semana, porque não dava tempo. Eu estava em ano de TCC na faculdade. Tá. Então, voltei para a dívida do cartão de crédito. E mais do que isso, eu passei a ser estagiária. Na empresa que eu estava, eu era funcionária 01, eu tinha 5 pessoas abaixo de mim. Eu saí de um cargo, entre aspas, de chefia, vamos dizer assim. Não é bem a chefia, porque eu não tinha esse cargo na minha carteira. Mas é como se fosse eu que gerenciava a equipe toda. Eu que coordenava o escritório, né? Uhum. Até que eu saí de lá e fui para a Globo como estagiária, numa empresa de 3 mil pessoas. E eu era só mais uma. Então rolou uma frustração. Foi difícil no começo. Essa foi a primeira porrada que eu levei. Eu falei, caramba, eu sou só mais uma. Porrada ali na Globo. Com o tempo a porrada veio porque eu era muito ruim no que eu fazia. E por que eu era ruim? Não é porque eu não tinha vontade, não é porque eu não tinha conhecimento técnico, mas é porque eu não tinha experiência. E você pode ser a melhor pessoa teórica da sua área. Se você não tem prática, se você não tem experiência, se você não conhece as pessoas, se você não tem relacionamento, se você não sabe se comunicar, se você não sabe se conectar com as pessoas, esquece. O ambiente corporativo te expulsa. Você vai viver isso ainda. Mas na escola rola isso um pouco, não rola? Não tem Vai. sempre aquela pessoa que é meio excluída, que sofre bullying. Ah, sempre vai ter. Sempre vai ter. Na empresa, a mesma coisa. Então, na Globo, no começo eu senti essa dificuldade, porque eu falei assim, caraca, eu tô no ambiente de uma empresa muito grande, eu não sabia o que era isso. Eu era de uma cidade pequena, sempre estudei em escola pequena. Trabalhei a vida inteira em empresa pequena. De repente, eu entro numa empresa com 3 mil funcionários, eu falei, ferrou. Então, foi difícil por causa disso. Então, logo no começo, eu percebi assim, que merda que eu fiz. Essa foi a primeira sensação. A minha primeira vontade, minha primeira semana de Globo era a vontade de cair fora dali. Porque eu entrei com um sonho muito alto, né? De, nossa, a TV Globo. Nossa, é a maior empresa de comunicação do país. Nossa, que sensacional. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu fui aprovada entre 18 mil candidatos. É. Chega lá, balde de água fria na cara. Gatinha, você é só mais uma na fila do pão. Você é uma entre 11 estagiários. Ano que vem tem mais 11 estagiários, no outro ano mais 11, no outro ano mais 11. E não tem garantia nenhuma que você vai ser efetivada, que você vai continuar lá dentro. Pois é. Aí eu, comecei a suar. Por quê? Como é que eu ia falar para as pessoas
lá de Vitória, para os meus amigos, para minha família. Como é que eu ia postar no meu LinkedIn, no meu Facebook, que eu não estava mais na Globo um ano depois? Por Entendi. pressão, eu gritei para todo canto no mundo que eu queria trabalhar na Globo. Que eu estava saindo de Vitória para vir morar em São Paulo, porque eu ia trabalhar na Globo. Sempre foi meu. Então, quando eu cheguei lá na Globo, eu falei, agora eu vou ter que fazer isso aqui dar certo. Eu não tenho opção de arregar. Eu não tenho opção de arregar. Agora você entrou na Globo, você se aguenta. Você vai até o fim. E não foi ninguém que me pressionou, que me cobrou, não. Porque meus pais estavam nem aí. Pelo contrário, meu pai não queria que eu trabalhasse lá. Ele queria que eu voltasse para Vitória de direito. Então, pro meu pai ser errado, tava ótimo, tava lindo, entendeu? Mas eu falei, não, eu vou fazer valer a pena isso aqui. Vambora. Meti as caras, trabalhei. Fiquei mais 2 anos lá dentro. Foram quase 3 anos ao todo, total. Só que os valores começaram a bater. Os valores começaram a pegar. Porque eu via coisa muito errada lá dentro que eu não concordava. E eu queria muito estar na frente da câmera. Queria estar aqui. E a Globo proibia funcionários de ter canal no YouTube, de ter Instagram. Hoje pode, né? Hoje todo mundo que tem canal, tem YouTube, tem Instagram. Mas em 2014 proibido. 2014, 15, 16. Acho que foi final de 16, 17 que eles começaram a liberar. Então eu falei, eu quero a câmera, aqui na Globo eu não vou ter espaço de crescer porque tem gente muito maior que eu e muito melhor que eu que vai ter oportunidade na minha frente. Até essa fila andar, uma década se passou e eu não tenho tempo para perder, não. Não vou, não. Aí eu pulei de lá, fora de lá, abri um canal no YouTube chamado Minha Limonada, comecei a contar a minha história e o UOL me chamou. Meses depois, o UOL viu meu canal e me chamou. E eu fui trabalhar no UOL. Foi assim que eu cheguei no Portal UOL. Aí no Portal UOL eu fui apresentadora. Eu tava na frente da câmera. Só que lá no UOL era muito mais lacração. Muito, muito, muito. Assim, Na Globo? muito. Ah, a Globo nessa época já tinha muita lacração ou era muito menos? Olha, a Globo, dentro do ambiente jornalístico, sempre foi vista como uma empresa conservadora. Por quê? Porque a Globo fala para a grande massa. E o brasileiro, no geral, ele tende a ter valores muito conservadores. Por mais que ele goste de um populismo, ele gosta de valores conservadores. Ele gosta da família, ele gosta daquela coisa da novela e tudo mais, certo? Só que a Globo começou a perder muita audiência, por vários motivos. Questão política, enfim. Então, ela tentando buscar as novas gerações, tentando se atualizar, ela começou a trazer lacração. Foi aí que em 2014 eu fiz a primeira reportagem que se falava diretamente, claramente sobre uma pauta feminista, em que entrevistava uma feminista e trazia um conteúdo feminista para a televisão. Porque eu não sabia o que era feminismo direito. Mas eu era muito jovem, estava na faculdade, todo mundo só falava de feminismo, o feminismo era a última sensação do momento. Apresentei esse projeto para a Globo junto com outras duas amigas. A ideia nem foi minha, a ideia foi de uma outra amiga, mas eu executei junto com elas. E colocamos essa matéria lá como estagiárias, colou. Na semana seguinte estava no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil, em tudo quanto é lugar, no Fantástico, virou uma super reportagem feminista. E foi assim que eu acredito que deu start na lacração feminista dentro das redações da Globo, porque eu me lembro da diretora da Globo zoar a reportagem. Ela falou assim, era uma reportagem falando sobre fio-fio na rua. Discutindo se fio-fio na rua era o homem assoviar para a mulher era ou não era machismo. Era ou não era assédio. Assédio. E eu lembro da diretora da Globo falar bem assim, isso não é nada demais, isso é frescura. Se um homem assovia para mim na rua, eu fico feliz. Porque ela já é uma mulher mais velha. Então, o que ela estava querendo dizer? Que se alguém desse bola para ela, ela estava muito feliz, né? Que isso era frescura de menina nova. Então, por que eu tô te contando isso? Para você entender o seguinte, que não é que a Globo tem essa lacração. Até esse termo lacração é uma coisa meio dos jovens, da internet. A Globo, ela joga de uma forma que é boa para ela. Então, na história da televisão, eu tenho vários livros aqui que contam a história do jornalismo da Globo. Ó.
Eu tenho alguns aqui. Por que que eu tenho esses livros? Porque eu estudei muito para entrar lá. Eu queria muito entrar lá. Eu não sabia o que Eu que era de Globo, posso, né? Quem tá posso falar? chegando agora pode falar. É, o Instagram, ele tem um tempo aqui de 1 hora. E a live vai acabar em 5 segundos, a gente vai ter que abrir outra, tá? Já volto em um Tá, segundo.